Vossos 7 dons concedei à alma do que em vós confia, do que em vós confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu alegria, no céu alegria. Veni Sancte Spiritus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alfange, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Senão, ficará convosco. Ficai nesta casa, comei e bebei do que tiverem, que os trabalhadores merecem o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nele houver, e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, todos aqueles que nos assistem também pelos meios de comunicação digital, hoje, nesta festa em que celebramos a memória de São Cirilo e de São Metódio, somos como que confrontados pela liturgia da palavra a rever a nossa vida, o nosso anúncio, o que é o Evangelho para nós. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos mostra-nos uma cena caricata. Todos sabemos que os judeus foram o povo eleito. É através deles que Deus se revela como Deus monoteísta, que deles, através de Abraão, constitui um povo e que se vai revelando ao longo dos séculos, e cuja revelação termina precisamente com o envio do seu próprio Filho, o rosto verdadeiro do Pai. É mais estranho ainda que os judeus, há séculos e séculos, e hoje em dia continuam à espera da vinda do Messias. E ele já veio, há mais de 2000 anos. Paulo, escolhido pelo Senhor, defrontou-se com esta dificuldade e esta incompreensão. Os judeus, que eram um povo eleito, a quem deveria ser e foi anunciado em primeira mão o Evangelho, rejeitaram-no. E então Paulo,
instruído pela palavra de Deus que se revela como luz de todas as nações, virou-se para os gentios e, curiosidade das curiosidades, os gentios ouviam a pregação de Paulo e alegravam-se e se convertiam. Parece que isto não tem nada a ver connosco? Tem. Tem tudo a ver connosco. Porque nós, de facto, caímos precisamente no erro dos judeus. Nós não escutamos a palavra de Deus. Nós, na maior parte das vezes, somos católicos por tradição, por educação, mas não por convicção. Porque nem sequer conhecemos os evangelhos. E a Europa é onde menos o cristianismo cresce, para não dizer que diminui concretamente. E a Ásia, povos do Oriente, é o povo que mais está a crescer em termos de cristianismo. As Jornadas Mundiais da Juventude vão ser em Coreia do Sul. Isto não nos chama a atenção. Todos somos batizados, todos. Presumo eu que estamos aqui. Mas 80 e tal % dos portugueses são batizados. E alguns não, a maior parte deles, nunca sequer leu um evangelho, quanto mais a Bíblia, quanto mais o Novo Testamento. Nós desprezamos por completo a palavra de Deus. Enquanto os gentios a receberam com alegria e transformaram as suas vidas, para nós, sabe, um facto curioso, mas eu não vou fazer, sim, mas se no fim da missa pudesse ali cada pessoa numa das portas e perguntasse de quem foi a primeira leitura, de quem foi o Evangelho e qual foi o refrão do Salmo, quase ninguém saberia responder. E eu pergunto, estamos aqui para quê? Porque para nós só é importante a comunhão. Sabem o que é a hóstia consagrada? É a palavra de Deus feita carne e sangue. Tanto que a missa não pode ter liturgia eucarística sem liturgia da palavra. Nunca. Enquanto a celebração da palavra pode-se fazer várias vezes ao longo do dia só. Em montes de comunidades em que não há padres, por exemplo, celebra-se a liturgia da palavra. Mas a missa nunca há sem liturgia da palavra, nunca. Porque é a própria palavra que se faz carne para nós. Quantas vezes acolhemos a palavra de Deus com alegria? Que frutos dá a palavra de Deus dentro de nós? Que crescimento espiritual tem a palavra de Deus em nós? Na nossa relação conosco, na nossa relação com Deus, na nossa relação com os outros. E assim se percebe porque é que a seguir a esta leitura dos Atos dos Apóstolos vem precisamente o Evangelho de Lucas, em que Jesus envia 2 discípulos, 2 a 2, para anunciar o Evangelho. Havia os 12 apóstolos, alicerces da igreja, pedras da igreja, e Jesus pega em 72 e envia os 2 a 2 a anunciar o Evangelho, a boa nova. E eles foram com grande alegria. Agora digam uma coisa. Foram com grande alegria anunciar o Evangelho, disse eu. Será que eles podiam anunciar o que não conheciam? Poderiam? Poderiam testemunhar o que nunca conheceram e viveram? Nunca. E o que é que nós achamos dos missionários? Que são só os outros, os padres e os que vivem em religiões, que vivem em conventos e numa vida religiosa? Não. Batizados somos todos, e todos os batizados são, por natureza, missionários. Todos.
No batismo, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com a água. Mas logo a seguir vem a unção, com o óleo do Santo Crisma, o óleo com o qual somos batizados, crismados e ordenados. É um óleo santo, em que o Padre, logo a seguir, diz para que te tornes membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Profeta significa anunciar a palavra de Deus. Como é que nós podemos anunciar a palavra de Deus se nunca a lemos? Como? Nunca. E sabem o que é que fica? Fica que as nossas palestras, o nosso anúncio do Evangelho, é tudo à volta do moralismo. Não faças isso que é pecado. Não faças isso que vais para o inferno. Não faças isso que não sei o que mais. Não faças isso que não está certo. Não faças isso que Nossa Senhora não gosta. Não... Tudo bem. Mas como é que eu posso associar a Cristo se eu não o conheço? Como é que eu posso ser alegre se não vive dentro de mim a palavra de Deus, mas apenas o peso do pecado? Como é que eu posso ser testemunha da alegria do reino dos céus se eu próprio não sou alegre? E como é que eu posso ser alegre se não conheço a fonte da alegria? Hoje, irmãos e irmãs, ninguém nos pede para irem para a África, para o Oriente, seja para onde for, serem missionários. Sejamos missionários onde estamos. Portugal já é uma terra de missão há muito tempo. Na família, com os amigos, no trabalho. Não temos de estar sempre a falar de Deus para anunciar o Evangelho. Mas o nosso olhar, o nosso perdão, a nossa ajuda, tudo isso anuncia o Evangelho, se o conhecermos. Já todos, com certeza, ouviram falar de São Francisco de Assis, certo? Não fosse ele um dos maiores santos da história da Igreja. E ele, com o seu companheiro Leão, disse: vamos anunciar o Evangelho pelas ruas. E foram. E chegaram a casa e o padre perguntou a Francisco, que era só diácono: então, disseste que íamos anunciar o Evangelho e não dissemos uma palavra. E ele reuniu os irmãos e disse: nunca se esqueçam de anunciar o Evangelho todos os dias e, se for preciso, se for necessário, também com palavras. Quem me olha de fora, a mim, a cada um de vós, vê o Evangelho vivido? Que frutos de conversão provoquei nos outros? Que frutos de redenção tenho eu na minha vida? Peçamos, irmãos e irmãs, a estes dois grandes santos, Metódio e Cirilo, que inflamem o nosso coração pelo amor dos outros e, sobretudo, pelo amor à missão. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores não são só o Papa, os bispos e os padres. Somos todos nós. Todos nós. Parafraseando a frase do Papa, todos, todos, todos. E que Maria seja para nós a mãe da evangelização.